boa noite. Está justo na nossa hora do nosso encontro, que eu considero esse encontro aqui como se fosse um encontro à mesa. À mesa. Estivéssemos à mesa, sentados para um banquete magistral, onde o garçom ou os garçons são as entidades espirituais muito elevadas, aqueles espíritos bondosos que nos acompanham no cotidiano das nossas vidas e que nós frequentemente desprezamos, porque muitas das vezes nem lembramos que eles existem, porque estamos tão assoberbados, tão preocupados com os fatos do cotidiano, com as nossas responsabilidades materiais, com os nossos interesses, que são chamados de interesses imediatos, que não percebemos que estamos sendo servidos de forma regalada com um alimento que não é para o nosso corpo, mas que também pode ser para o nosso corpo, mas é sobretudo para a nossa alma, para que possamos nos alimentar e mantermos a nossa condição espiritual e física bem nutrida, bem servida. E como o próprio mestre, que é o rei que oferece o banquete para nós, Jesus de Nazaré, disse que ele veio para que tivéssemos vida e vida abundante, ou seja, que estivéssemos vivificados, bem nutridos, bem arrumados, bem servidos, desse alimento maior, que é o alimento da alma. E aqui então nós nos encontramos diante desse ACPIP, diante desse regalo fantástico, para que possamos caminhar juntos com a alma bem nutrida, bem fortalecidos, e possamos enfrentar as dificuldades da jornada, que certamente não é muito fácil. Ela traz grandes problemas para nós, porque ainda somos criaturas frágeis, ainda somos criaturas muito preocupadas com coisas nenhumas, com coisas tolas, que não nos ajudam grandemente na caminhada. E nos deixamos envolver facilmente pelos atritos naturais do processo evolutivo, que nos leva a caminhar sempre para frente e sempre para o alto. Essa é a ideia. Nós vamos então abrir a nossa reunião, fazendo a nossa oração, solicitando que Jesus de Nazaré nos abençoe, nos ampare, nos dê a sua paz e nos dê o conforto para os nossos espíritos tão atribulados, que possamos ter paz, tranquilidade e nos sentirmos reconfortados nos dias atribulados pelos quais temos que passar. Que os bons espíritos, que são os verdadeiros dirigentes desta casa, possam abençoar-nos a todos, que possamos nos sentir reconfortados, alegres, satisfeitos
e bem alimentados espiritualmente, e que ao sair daqui possamos estar nos sentindo melhores do que aqui chegamos. Que assim seja, que assim se faça, segundo a boa, nobre e perfeita vontade do Pai Celestial. Em nome de Jesus, em nome dos guias espirituais da nossa casa, está aberta a nossa reunião. Nós temos falado para vocês todos os dias aqui, nesses dias todos, sobre a transição planetária. E nós vamos continuar falando desse tema, porque é um tema que nos remete a rever os nossos comportamentos, nos remete a observarmos como andamos, como estamos indo nos momentos mais importantes de nossa vida. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que é uma pintura de um célebre pintor, dos mais célebres, que agora não vai me ocorrer o nome, mas que talvez mais tarde eu possa dar para vocês o nome dele. Ele fez uma pintura no qual colocou a imagem de Platão e de Aristóteles. E eu trouxe essa imagem porque vocês sabem que no Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes eu queria falar qual vai ser o nosso tema de hoje. O tema de hoje é qual deverá ser o nosso comportamento num planeta regenerado, ou melhor, como deverá ser o nosso comportamento para que possamos entrar no planeta regenerado, né? Então, eu trouxe essa imagem que vocês sabem que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem a oportunidade de trazer a doutrina de Sócrates e Platão como sendo uma doutrina filosófica, porque é uma filosofia da Grécia Antiga, né? Sócrates e Platão viveram no século IV a.C., quer dizer, 400 anos antes de Jesus aqui chegar, e trouxeram para o conhecimento humano princípios que são fundamentais e que são, de certa forma, uma abertura para o conhecimento, a penetração no conhecimento das coisas que precisaríamos saber para poder, quando Jesus chegasse, já estarmos preparados. E, na realidade, Sócrates e Platão foram precursores de Jesus e foram enviados por ele para trazer a doutrina socrática e platônica, porque na realidade a de Sócrates e Platão é uma só, porque na realidade quem escreveu foi Platão. Sócrates, como Jesus, nada escreveu. Então a doutrina é socrática platônica, ou platônico-socrática. Se vocês prestarem atenção na imagem, vocês vão ver que aqui eu não tenho o Sócrates, mas eu tenho o Platão, né? Até a gente brinca dizendo assim, eu não vou trazer o Sócrates, que o Sócrates era tão feio, mas tão feio que assustava. Então é melhor não botar a imagem dele. Mas ele era feio só fisicamente. Ele era uma alma belíssima, uma pessoa maravilhosa. E o Platão não era essas maravilhas, né? Pela imagem que vocês estão vendo aí, e nem o próprio Aristóteles, né? Porque estão aqui representados pelo pintor, mas essa representação dos dois aqui não estão nada assim muito, estão até aparentemente meio caricatas, né? Então eu trouxe o Platão representando Sócrates, que ensinou, o que Sócrates ensinou, né? Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos e olharem lá a pergunta 919, vocês vão ver que ele ensinou, perguntaram assim, qual o meio prático, né, mais eficaz, né, para que Kardec perguntou isso aos Espíritos,
para que se possa vencer os arrastamentos e evoluir ainda nesta vida? E aí os espíritos responderam assim: um sábio da vossa antiguidade já vos disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, essa expressão de Sócrates, que não é dele, que ele trouxe lá do passado, isso vem lá dos templos do Egito antigo, é uma sabedoria muito antiga, o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Quer dizer, o primeiro passo para o processo evolutivo é o desvelamento, quer dizer, se desvelar, tirar o véu, ou seja, apresentar-se conforme é, não tentar se esconder, não tentar parecer aquilo que não é, e para que possa dar o segundo passo, que é o passo da pesquisa das suas pulsões internas, para mostrar quem é a pessoa na sua realidade, quem é verdadeiramente aquela pessoa. Então, essa é a ideia de Sócrates. Portanto, Sócrates, isso vamos dizer assim, é um dos princípios de Sócrates. Sócrates tem muitas histórias, né? Tem aquelas histórias das peneiras que vocês conhecem, né? Que uma pessoa veio contar um caso para ele, e ele falou assim: mas você já passou pelas 3 peneiras? Eu disse: mas que peneiras? Primeira peneira, se isso que você está querendo me dizer é verdade. A segunda peneira é aquela peneira que diz assim: isso que você está falando é uma coisa boa. E a terceira peneira: isso que você está falando é uma coisa útil. Aí a pessoa diz: bom, verdade eu não sei se é. Útil, acho que não é não. Agora, se vai ser bom também, acho que você não vai gostar muito. Eu disse: olha, então se você vai me contar uma coisa que não é verdade, que não é boa e que não é útil, por favor, não me conta. Então, essa historinha é uma historinha que é atribuída a ele, Sócrates. E Sócrates também é reconhecido pela sua postura, no sentido de que ele foi um dos primeiros indivíduos a trazer a ideia de que devíamos cuidar de si mesmo, quer dizer, o cuidar de si próprio, o cuidar da sua própria personalidade, o cuidar da sua própria identidade, ter amor por si próprio. Não é egoísmo, não é ficar preocupado com a sua figura, não é isso. É se autopreservar, se autotratar bem, cuidar de si mesmo. E Aristóteles, que vai ser discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates, né? Por isso está aqui Platão representando Sócrates, né? Ele vai dizer que é preciso cuidar do outro, é preciso cuidar da natureza, é preciso cuidar das coisas, é preciso cuidar do meio ambiente. E Aristóteles foi o primeiro filósofo que cuidou, por exemplo, de pesquisar. Ele foi vamos dizer assim, um iniciador da ciência, porque ele pegava pequenos animais para estudar, para fazer vivisecação, quer dizer, abrir o animalzinho para olhar dentro, para ver como é que o animal se constituía. Não no sentido de causar o dano e fazer sofrer o bichinho, mas no sentido de pesquisar, de compreender, de entender como se organizava a natureza dos pequenos animais. E escreveu muita coisa sobre isso. Ele era um homem muito prático. E vocês vejam que aqui no desenho, preste atenção no desenho, vocês vão ver que o pintor teve a oportunidade de representar Platão apontando para cima. Vocês estão vendo? A mão assim. E vão ver o Aristóteles apontando para baixo, para o chão. Numa representação, vamos dizer assim, simbólica das suas doutrinas. Porque enquanto Platão, Sócrates e Platão, eles estavam preocupados com as coisas espirituais, vocês, se quiserem conhecer isso, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá
no comecinho do Evangelho está lá a doutrina de Sócrates e Platão. Leiam lá, vocês vão ver que eles falam, né, do mundo das ideias, né, do mundo das ideias, que poderia, o mundo material poderia acabar, mas o mundo das ideias era perpétuo, continuaria. Quer dizer, fazendo uma alusão ao que é o plano espiritual, a vida espiritual. Então, então, por isso aponta para cima, para as coisas que estão além da nossa compreensão, além da nossa visão, e também, muitas das vezes, além dos nossos sentidos, da nossa capacidade de perceber. Enquanto o Aristóteles estava mais preocupado com as coisas ao redor. E eu vou aproveitar para fazer a leitura, em vez de ser a página inicial, vou fazer uma leitura que tem tudo a ver com Aristóteles, que ele sempre fala muito de Sócrates, né? Mas não falamos pouco de Aristóteles. Depois eu vou complementar isso aqui para você ver por que eu trouxe isso dessa maneira. Porque se o tema é qual o nosso comportamento no mundo de regeneração, no mundo novo que está sendo transformado, no qual está sendo transformada a nossa Terra, o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque isso é a raiz de todo conhecimento, é a base das coisas que precisamos compreender e que precisamos entender. Muitas vezes, uma vez eu estava falando sobre isso, alguém falou assim, mas isso é muito velho, isso aí é 400 anos antes de Cristo. Pois é, mas o fato de ser muito velho, primeiro que não é tão velho assim, mas o fato de ser velho não quer dizer que a coisa não seja boa. Aliás, as coisas antigas, quando são muito boas, o que acontece com elas? O que vocês acham? Quando uma coisa antiga persiste por um tempo muito longo e a doutrina desses nossos filósofos, elas têm sido mantidas e vamos dizer assim, estão sempre atuais, estão sempre valendo, desde aquela época até agora e certamente também no futuro. Por que isso acontece? Porque são dados, são fatores, são elementos que são verdade, que são boas e que são úteis e que servem de forma adequada, de forma perfeita para a vida inteira, para todo o tempo, servem em qualquer época da humanidade. Então, o Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, escreveu uma página que está no livro Pão Nosso, que fala assim, contempla mais longe, é o nome da página, e baseado numa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, em que Jesus diz assim, porque com a mesma medida com que medirdes, também serás medido, ou com a mesma medida que medirdes, também vos medirão. Ou seja, aquilo que você faz para os outros é a forma como você vai ser visto também, né? Jesus deu essa lição para nós. E aí Emmanuel escreve assim, olha só, isso tem a ver tudo com Aristóteles, que eu falei que Aristóteles é preocupado com o quê? Com o meio ambiente, com o comportamento das pessoas, com as coisas do terra a terra, não é? Daqui da vida. Então vamos ver aqui, ó. Aí Emmanuel diz assim, para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo.
Transfere esta observação, diz Emmanuel, né, para que nós transfiramos essa observação para o teu campo de experiência diária. Quer dizer, trazer essa observação para o nosso campo o dia a dia da nossa vida, né? E não esqueças que as situações externas serão retratadas no teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Quer dizer, o que você guarda na tua mente, na tua consciência, de acordo com aquilo que você pensa, vai te dizer como você qual é a tônica da tua vida. Se você persevera na cólera, todas as forças em torno de ti te parecerão iradas. Se você prefere a tristeza, você vai anotar o desalento em cada trecho do teu caminho. Prestem bem atenção nisso, é muito sério. E se você duvida de você próprio, ninguém confiará no teu esforço. Aliás, está lá no Evangelho a fé humana e a fé divina, né? A fé humana, que é a fé, o indivíduo que não confia nele mesmo, quem que vai confiar nele? E ele vai confiar em Deus como? Se ele não confia nem nele próprio. Complicado. A pessoa primeiro tem que confiar na sua própria capacidade, no seu jeito de ser. Se você se habituou às perturbações e aos atritos, dificilmente você saberá viver em paz contigo mesmo. E você vai respirar sempre na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a tua própria mente. Quer dizer, você vai estar tranquilo ou vai estar aflito, depende só do jeito que você conduz o carro da tua vida. É dentro da organização na qual te comprazes. Viverás com os gênios que invocas. Porque nós, quando pensamos, invocamos, atraímos seres semelhantes, das ideias semelhantes àquelas que nós esposamos. Não tenho dúvida disso. Se você se detém no repouso, poderá adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixas no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes para servir. Em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga será sempre na tua apreciação aquilo que pensas dela. Essa expressão aqui é muito interessante, porque ela está de acordo com o que diz a física de energia, a física quântica, que diz que o universo é resultado do nosso pensamento. E que o universo, na realidade, como diz Einstein, que o pensamento de Deus, quer dizer, que o universo é um grande pensamento do Criador. Aliás, Einstein diz isso. Então, a nossa maneira de ver, nossa maneira de pensar é fundamental, né? Porque com a mesma medida que aplicas à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Deu para entender? Isso tem tudo a ver com o que Aristóteles falava, que a gente precisa atender às coisas do mundo e as coisas que estão no vento, né, que está na água, que está nos animais, que está nas plantas, que está na natureza, elas também estão representadas dentro de nós. E o que está dentro de nós se reflete na natureza. E a gente terá alegria ou tristeza, felicidade ou infelicidade, terá alegria ou aborrecimento, dependendo da maneira que a gente olha a vida. Essa maneira de ver, isso tudo tem a ver com aquilo que os filósofos já diziam, também com aquilo que Sócrates dizia. Então, nós vamos ver que
o grande tsunami de 2003, que vai dar origem ao início da obra Transição Planetária, psicografada por Divaldo Pereira Franco, trazida por Manuel Filomeno de Miranda, foi um encontro, um choque das placas tectônicas lá no Oceano Índico, e que matou cerca de 300 mil pessoas, por aí, 400 mil pessoas, um número imenso de pessoas. Então, no livro, no capítulo 4º e no capítulo 5º, eles estão descrevendo a tragédia, quer dizer, a destruição que os espíritos foram chamados para vir ajudar do plano extrafísico, porque precisava queimar os cadáveres, restaurar as coisas que tinham sido destruídas, mas precisava também acertar os distúrbios que estavam ocorrendo no plano espiritual. E, de certa forma, ali foi as placas tectônicas, não tem nenhuma dúvida, tudo bem. Mas aquilo só ocorreu daquele jeito e só causou aquele dano todo, porque aquelas regiões da Sumatra, daquelas regiões todas ali, elas eram utilizadas, aquelas praias paradisíacas, maravilhosas, por pessoas que tinham recursos e que iam para lá para fazer coisas indevidas. Inclusive, sabe-se mesmo que aquelas regiões eram regiões de grande atividade de prostituição, e que muitos europeus, muitos indivíduos do Oriente Médio, de outras regiões, iam para ali para se locupletar nessas atividades licenciosas, menos nobres da vida. A utilização do sexo de maneira irrefletida, de maneira intolerável para o crescimento das pessoas do ponto de vista espiritual. Então, essas ideias e esses pensamentos negativos, eles foram se acumulando e, de certa forma, foram uma espécie do gatilho que detonou aquela situação, e não só a situação em si, mas a gravidade com que a situação se desenrolou, porque não é questão só da coisa em si, né? do fenômeno em si, mas sobretudo do tamanho vamos dizer assim, da destruição, vamos dizer assim, da desgraça, como nós costumamos dizer, visto do ponto de vista material, foi enorme. Quer dizer, quantas pessoas, eles contam inclusive um caso, né, de um espírito, era uma mulher que ela tinha se abrigado no alto da casa, com a filhinha no colo. Olha que coisa terrível, trágica. Eu fiquei me sentindo completamente assim, tomado por essa história. E veio uma onda maior, já estava tudo alagado, tudo cheio. Ela foi para cima da casa, esperando que houvesse um socorro, alguma coisa. Mas veio uma onda maior, mais forte, pedras e árvores. Numa segunda onda que veio, derrubou a casa dela, arrastou ela com a criança, e ela desencarnou com a criança nos braços. E ela ali estava, coitada, naquela situação terrível, achando, sem perceber direito o que tinha acontecido. E ela via, e a criança estava até razoavelmente bem, estava desencarnada também, mas estava razoavelmente bem. Mas a criança, vendo o desespero da mãe desencarnada, também entrou em desespero, estava então uma situação muito difícil. Então, eles contando como que eles conseguiram contornar aquela situação, além do que espíritos maldosos, né, verdadeiros vampiros, estavam ali se aproximando para tentar sugar as energias daqueles corpos. Vocês lerem aquilo lá, vocês vão ver uma coisa dantesca. Dantesco, quer dizer, veio de Dante, né? Do homem que escreveu
a comédia, né? A divina, né? Chamam a divina. Não é divina, é a comédia só. Mas a gente chama a divina comédia, né? A comédia de Dante, né? Que fala do inferno, do céu e o purgatório. Então, é dantesco. Aquilo ali é uma coisa assim terrível, uma coisa... Então, eles aí fazem esse relato. E aí nós vamos ver que essa página que diz aqui, que contempla mais longe, observa como que os teus pensamentos interferem nas coisas, como que as coisas respondem àquilo que como que você faz, aquilo vai reagir sobre você, você vai ter uma resposta de acordo com o seu comportamento, o seu comportamento mental, e evidentemente a gente sabe, como ensinava Leon Denis, primeiro tem o quê? O sentimento, o pensamento, o sentimento, depois vem o quê? Vem o pensamento e o sentimento. Depois vem o quê? Depois vem as palavras. E depois das palavras vem o quê? Vem os atos. Então, pensamentos, palavras e atos. Ou pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Nós já sabemos que sentimentos, pensamentos e vontade é energia mental. Nós já sabemos isso. Então, a energia mental pode nos levar a condições maravilhosas, elevadas, como seres espirituais. Mas pode também, se nós utilizarmos mal, nos levar a condições terríveis, muito dolorosas diante da vida. Então, o que tem tudo isso a ver com essa coisa, como a gente tem que se comportar para poder entrar nesse mundo de regeneração que tanto ansiamos que venha, que o mundo se torne um pouco melhor, mais compassivo, mais caridoso, menos violento, mais amoroso, menos belicoso, menos materialista, mais voltado para a compreensão das criaturas. Então nós vamos nos lembrar de um outro filósofo, um filósofo alemão chamado Hegel. O Hegel foi o homem que estudou os 3 elementos básicos do pensamento, voltados para a tese, a antítese e a síntese. Quer dizer, todo pensamento há uma proposição, uma ideia. Eu penso assim, mas vem o contraponto daquilo, que é a antítese. Aqui é a tese, o pensamento inicial é a tese. Vem a antítese. É preciso que haja o respeito pelo pensamento do contrário. E da união desses 2 pensamentos, da tese e da antítese, nasce aquilo que a gente chama de síntese, quer dizer, que é a resposta, vamos dizer assim, o filtro de tudo aquilo com a solução para aquele problema. Se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos ver que aquilo que propõe Sócrates, representado pelo dedo para cima de Platão, né? E aquilo que propõe Aristóteles, apontando para baixo, são tese e são antítese. É uma tese e é uma antítese. Então, o que faltaria aqui? Faltaria uma síntese, né? E a síntese, onde que está a síntese? A síntese está num outro filósofo muito acima deles todos, que foi quem os enviou para cá, que foi Jesus. Porque Jesus é o governador do planeta, mas ele é médico, ele é engenheiro, ele é cientista, ele é físico quântico e ele é também filósofo. E ele vai dizer uma frase que é uma frase, vamos dizer assim, é a lei de ouro, né? Que é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que é uma síntese do que pregava Sócrates
do que pregava Aristóteles. Sócrates mandava cuidar de si mesmo, Aristóteles cuidar do outro. E Jesus, o que diz? Amai-vos, hein? Amai-vos uns aos outros. O amor, porque o amor sintetiza toda a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus inteira está sintetizada no amor, como diz o Espírito Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho, no item 8, a lei do amor. E é uma síntese perfeita da colocação de Sócrates, da colocação de Aristóteles. E vai nos definir, vai nos dar qual o comportamento devemos ter para entrar no mundo de regeneração. Ou seja, nós temos que encontrar a prática da lei do amor. A lei do amor é que vai nos tirar o pé do solo e nos fazer volitar sem sair do solo. Ter os pés no solo da terra, mas ter os sentimentos, ter o coração, ter os pensamentos nas regiões infinitas do bem e do amor. Essa é a lição que fica para nós. E eu vou trazer na semana que vem, né? Quem estiver aqui vai assistir, quem não puder assistir nós vamos gravar para mostrar isso. Nós vamos falar sobre a lei áurea, não é? A lei áurea. Qual é a lei áurea? Áurea porque é áurea. Áurea porque é a lei de ouro, né? Que é essa lei, a lei do amor. Nós vamos mostrar como que funciona isso. Como que será? Esse será o tema do próximo encontro nosso. Nós vamos encerrar aqui, perguntando a vocês se querem fazer algum questionamento, alguma pergunta, algum esclarecimento com respeito a alguma coisa do que foi falado, ou do que tem estudado, tem lido, alguma dúvida que tenham ficado. Está aberto para discussão, se alguém tiver alguma coisa. Aqui, se vocês não tiverem nada para questionar, para perguntar, eu fico me sentindo no direito de eu fazer pergunta para vocês. Então vocês, por favor, façam alguma pergunta, algum questionamento, para que a gente possa encerrar nossos estudos desta noite. Eu vou começar na semana que vem, exatamente como eu estou terminando aqui. Eu vou começar desse ponto para frente, para que a gente possa ter uma continuidade desse estudo, que eu acho que nesse momento é um estudo de grande e vital importância. Eu teria ainda a dizer o seguinte, enquanto vocês pensam na pergunta, não vou esquecer não, tá, gente? Olha só, combinem aí, gente. E aí, eu vi uma poesia que eu ia trazer aqui, mas eu acabei não trazendo. Eu prometo na semana que vem eu trago. Que eu estava estudando, e é uma poesia de Casimiro Cunha. Quem que ouviu falar em Casimiro Cunha? Isso, está sabendo, muito bem. Casimiro Cunha era de Vassouras. Perdeu a visão com 14 anos, um olho, e quando estava com 16 perdeu o segundo olho. Existe uma doença chamada simpatia oftálmica, que quando um olho às vezes fica lesado, ele se comunica com o outro olho e a pessoa fica cega dos dois. Ele ficou cego dos dois olhos com 16 anos. Mas isso nunca prejudicou a ele em nada. Ele sempre se comportou de maneira fantástica. E há um relato, depois que ele desencarnou, acho que ele desencarnou com 45 anos, uma coisa assim, ele começou a dar mensagens através do Chico Xavier. Deu muita poesia. E no Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier, tem lá algumas poesias dele. Mas tem um outro livro, que é um segundo livro que saiu logo depois, em 1965, eu acho que saiu esse livro. O outro é de 1938, por aí, 38, 39,
e esse é de 65. Tem umas poesias ainda também dele, e tem uma que fala do trabalho, que é um chamamento que nos remete exatamente à ideia de compreendermos que precisamos ocupar as nossas vidas. Precisamos encontrar tempo para desenvolver algum trabalho nobre, algum trabalho continuado, cotidiano, em favor das outras criaturas que estão sofrendo mais do que nós. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, mas há pessoas com dores maiores que as nossas. É preciso que a gente se preocupe com elas. Então, nós vamos ver que um dos caminhos para encontrar ali do amor e a prática da síntese, não é? Que é o amor ao próximo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, né? O amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor ao outro, o amor entre todos, o amor recíproco, o amor que deve vigir entre as criaturas humanas, que é o conselho de Jesus. Uma das coisas que fundamentais é o trabalho, é a gente procurar trabalhar junto, procurar fazer alguma tarefa que envolva a gente junto, numa busca de servir ao próximo, de servir ao outro, de dar ao outro alguma coisa de nós mesmos, algum sacrifício, né? algum cansaço do nosso corpo, para um pouco do suor das nossas glândulas sudoríparas, para servir vamos dizer assim, de esforço em prol da criatura que vai na nossa retaguarda e que nos ajuda, nos ensina a sermos melhores. Então, é disso que nós vamos falar. Eu vou trazer as poesias sobre o trabalho, que é uma das formas importantes que nós precisamos adotar. E vir aqui, por exemplo, um dia diferente da palestra, um dia para fazer algum trabalho, vamos combinar, fazer alguma tarefa em favor de alguém que esteja precisando, de algum grupo que esteja sofrendo. Aliás, eu pedi já a vocês, e nós vamos incrementar isso, para a gente trabalhar com aquele grupo de Fraternidades Sem Fronteiras, né? Que é um grupo que a gente precisa prestigiar e ajudar. Então, quais são as perguntas? Já conseguiram chegar a alguma conclusão? Temos 3 minutos. Então, vamos lá. Faça as suas perguntas. Cada um cuide de si. Ou para ajudar o outro, ou se foi uma questão de benefício próprio. Aí, pois é, gente, olha só. Essa questão, assim, cada um tem que saber essa resposta. Não, pois é. Você... Sim, não dá para você generalizar. Isso não é uma pergunta. A questão é a seguinte: aqui há um problema social, de relacionamento entre as pessoas, que é preciso que a gente entenda. Eu acabei de falar aqui do Casimiro Cunha, ficou cego aos 16 anos, mas ele nunca foi parasita de ninguém. Ele sempre, mesmo cego, ele preservou, cuidou dele mesmo e ganhou seu próprio pão. E a primeira coisa que você tem que ter é você não ser parasitar alguém. É você ter o cuidado de cuidar do seu meio de vida, desenvolver alguma tarefa, algum trabalho. Voltamos para o trabalho. Algum trabalho voltado para que você tenha a sua manutenção assegurada, para que você não seja pesado à sociedade ou pesado aqueles que te acompanham na jornada. Porque se a pessoa não tem
não busca alguma coisa que faça para tornar-se útil e para ganhar o seu pão de cada dia, ela passa a ser pesada.